Olá, eu sou o André Caldeira, sócio fundador e CEO do Grupo Propósito. Eu sou professor do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Estou aqui hoje na função de apresentador e entrevistador do Conversas com Propósito. E o convidado de hoje, que marca a reestreia do Conversas com Propósito, é o Alexandre de Michele. O Alexandre é uma pessoa muito especial no mercado, no IBGC, mas principalmente como uma referência para mim, uma referência pessoal. Eu queria um pouco dos seus comentários, até porque eu li bastante, na sua participação na mídia, seus artigos, mas eu queria que você comentasse que, com base nesses itens, qual é a sua visão sobre o escândalo das lojas americanas? Sim, excelente. Acho que já começamos com um tema, digamos assim, muito apimentado, e muito atual, certamente, porque quando há um escândalo como esse, as pessoas tendem a olhar na causa sempre aparente, imediata, e no caso, obviamente, da inflação dos números da companhia, enfim, basicamente de uma fraude chamada de contábil, Mas, na verdade, a contabilidade é apenas consequência das decisões que são tomadas ali por pessoas, e, portanto, o que a gente tem são fraudes de gestão, no final das contas, de pessoas. E, de uma forma mais ampliada ainda, essas pessoas operam em função da cultura que se é estabelecida num determinado ambiente. Então, do ponto de vista mais profundo, a gente tem sempre uma fraude cultural, no sentido de que cria-se uma cultura tóxica, não uma cultura saudável, que é, obviamente, reforçada por lideranças que têm uma conduta que não é uma conduta virtuosa, é uma conduta também nociva, também tóxica, e há uma ausência, certamente, de um propósito maior, além dos números, além do resultado financeiro. Então, quando a gente fala de uma fraude cultural, o que eu quero dizer é que a gente tem um problema ali de questões muito fundamentais, como, por exemplo, o que é o sucesso, qual é o papel dos administradores, qual é o papel das empresas na sociedade e o que é o ser humano. E quando essas perguntas fundamentais que estão aí para todas as empresas, elas não são bem respondidas ou são respondidas de uma maneira, digamos assim, tóxica, nociva, os problemas éticos vão ser uma questão de tempo. Então, por exemplo, o que é o sucesso? Quando o sucesso se resume apenas a quanto dinheiro você faz e ponto final, os problemas éticos vão ser uma questão de quando e não de se. Vão ocorrer, porque em algum momento a narrativa não vai se sustentar. A mesma coisa quando você tem uma obsessão pelo crescimento, o tamanho pelo tamanho. Então, grandeza é capacidade de contribuição para o todo, não é tamanho necessariamente. E aí que você fica com essa obsessão de crescimento, novamente vai, de alguma maneira, levar a condutas antiéticas. Quando a gente fala, por exemplo, o papel da empresa, se você vê a empresa como uma entidade desconectada do resto, que está apenas num mercado, você se dá o direito de fazer coisas que você não faria se você entender que a empresa é um órgão da sociedade, a sociedade está dentro do planeta, estamos todos juntos dentro do mesmo barco. Portanto, uma visão integrada de que a empresa precisa contribuir para o bem comum e que o papel de uma empresa vai muito além do resultado financeiro dela é essencial. Quando a gente fala, por exemplo, do ser humano, e é uma pergunta fundamental, o que é o ser humano? Se você parte de uma premissa que o ser humano é egoísta, que o ser humano é racional, você cria um sistema na organização baseado só em incentivos financeiros, baseado na competição e não na cooperação, baseado sempre ali numa ameaça e uma palavra como pano de fundo que é sempre o medo. E o medo desperta o pior das pessoas. Então, se você parte de uma visão, que é a visão balizada pela ciência, que o ser humano tem um potencial enorme de ser cooperativo, de pensar de forma ampliada, de querer ter uma conduta decente, aí você cria um outro tipo de organização, que não é baseada em incentivos financeiros, mas é baseada fundamentalmente em propósito maior, em capacidade de contribuição, em autorrealização. É uma empresa que vai ter pessoas que estão ali com uma automotivação e não uma motivação só extrínseca. Então, no caso das americanas, a raiz do problema está aí. Quando começa mal, com um modelo que é baseado em premissas ruins, a cultura vai ser apenas uma consequência disso, porque a cultura é a soma do que a gente acredita, nossas crenças, do que a gente valoriza, os nossos valores como comportamentos, critérios para decidir, e os nossos hábitos, como é que a gente se comporta no dia a dia.
Então, acho que essas causas, né, que tem a ver, no final das contas, com o ser humano e com a nossa interpretação da realidade, quer dizer, do mundo, de uma organização, é que vão ser a base de tudo. A fraude lá contábil, o que vai ser feito, vai ser uma mera consequência de uma ausência de reflexão e, eu diria, de uma falta, né, digamos assim, de uma perspectiva ampliada para a vida, do que a gente está fazendo ali. Muito bom. Sabe que enquanto eu te ouvia, eu pensava que bom que a gente está gravando isso, porque eu vou querer assistir isso de novo. Porque eu acho que só nesse pequeno bloco a gente tem uma série de ensinamentos realmente muito, muito relevantes. Quando você falava, eu lembrei, e a gente já falou em outro momento sobre isso, daquele trecho do livro A Quinta Disciplina, do Peter Senge, que ele fala que uma empresa, ela não sobrevive sem lucro. Assim como nós, seres humanos, não sobrevivemos sem respirar. Mas a gente não vive para respirar, somente para respirar. Assim como a empresa não pode viver somente para lucrar. Tem o seu papel em relação ao conceito de interdependência, em relação à sociedade, em relação ao planeta. Então, acho que são temas aí muito, muito verdadeiros e muito presentes no nosso dia a dia. A gente está usando Americanas como um exemplo daquilo que não deve ser feito e, obviamente, também se inspirando em relação às boas práticas para tentar trazer luz para problemas e também para soluções, né, Alexandre?